Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a felicidade. Nosso colunista Fábio Correia Xavier, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, escreveu um artigo para a MIT Technology Review Brasil, avaliando se por meio da coleta e análise de dados em redes sociais é possível estudar a opinião pública sobre empresas, instituições e governos a respeito da felicidade de uma população. Antes da gente começar, como sempre, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero te convidar a assinar a MIT Technology Review Brasil. Vá lá conhecer os nossos planos em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, um dos pontos trazidos no artigo é o de que governos e empresas têm utilizado as redes sociais como formas de comunicação para se aproximar dos cidadãos e clientes. E aí, com isso, aumentam a transparência e dão voz à sociedade. E isso mudou a relação entre esses personagens. E se, por um lado, isso é bom, por outro, isso pode ser perigoso, tanto para o governo quanto para a população. Um governo mais pressionado e uma população mais manipulável. Como você, Rafa, vê a relação entre o uso das redes e o nível de felicidade da sociedade? É interessante a gente pensar, né, André? Eu sempre gosto de questionar o PIB. A gente fala muito do Produto Interno Bruto como quase que um medidor de felicidade, porque quando o PIB, né, ou a economia está crescendo, a gente tende a achar que o país como um todo está ficando feliz. E não necessariamente. Crescimento econômico não é sinônimo de crescimento de felicidade. Aliás, existem algumas pesquisas que mostram que depois de um determinado nível que você atinge com seus ganhos, com seus bens, você não escala a felicidade na mesma proporção. Tem ali uma média, claro, você, se estiver passando fome, não será feliz, obviamente, mas se você for um multibilionário, de um bilionário para um milionário, a diferença de felicidade ela não avança tanto. Então é preciso que a gente coloque, acho que é uma discussão importante para o nosso século, o que a gente quer enquanto sociedade. E aí entram conceitos, obviamente, mais subjetivos do que a felicidade. O que o artigo está mostrando é que dá para você capturar algumas nuances do que as pessoas estão falando nas redes e como você pode transformar isso num indicador de felicidade ou de aparente felicidade. Então, se as pessoas estão reclamando muito de uma coisa, elas estão expressando ali sentimentos como irritação, estou chateado, não estou gostando disso. Ou se elas começam a elogiar demais um determinado segmento do governo, pode ser um bom indicador para o governo que ele está indo na direção certa. Eu só faço aqui uma ressalva inicial que hoje as redes sociais não são mais tão homogêneas como já foram um dia. Elas estão se multiplicando, elas estão adquirindo características, cada uma com a sua cara, e o que a gente consegue fazer, não só governos e empresas que trabalham com marcas, né, no mundo do marketing, essa chamada escuta social, o que as pessoas estão escrevendo ali nas redes, é algo um pouco limitado. Né? Se a gente for, eu considero, por exemplo, o WhatsApp uma rede social. Não dá para ouvir o WhatsApp, porque são grupos fechados, a gente não tem acesso ali. O que a gente tem acesso? Facebook, Twitter, comentário num canal do YouTube. Dá para ter uma aproximação sim, mas só faço essa ressalva que nem tudo o que as pessoas estão falando, pensando e se expressando é capturável por meio da tecnologia. Faz bastante sentido, e essa questão da manipulação acaba criando uma tensão entre pares, não só na relação do governo com a população, mas da população entre si, o que também não é monitorável, dado que
parte dessa tensão acontece nesses grupos fechados e outra parte está fora, absolutamente fora, inclusive do ambiente tecnológico. E aí, Carlos Aros, falando desse assunto, análise de sentimento é uma técnica que usa recursos estatísticos, ela pode ser realizada, implementada através de algoritmos de Natural Language Processing, algoritmos de NLP e de Machine Learning, para entender o contexto emocional das comunicações e aí, em especial, quando a gente usa grandes quantidades de dados não estruturados, massas de texto, o que, no final das contas, é o que a gente tem nas redes sociais. Esse volume é uma amostra suficientemente grande, é uma amostra válida para que os governos criem políticas públicas que de fato possam melhorar a qualidade de vida da sociedade? A amostra ela é válida para indicar uma tendência, mas ela não dá conta da dimensão do todo. Especialmente quando a gente olha, a gente não precisa olhar o mundo todo, a gente pode ficar só no nosso quintal aqui. Quando a gente olha o Brasil e a gente descobre que lá no fundão do país há uma parcela da população que não está conectada e que possivelmente, portanto, não está se manifestando também pelas redes sociais, a gente percebe que esse grupo ele tem particularidades que criam um cenário, um contexto diferentes daqueles em que estão inseridos as pessoas que estão conectadas. Se a gente sai de São Paulo e vai para o Amazonas, a gente encontra realidades diferentes, percepções diferentes. E aí talvez, do ponto de vista macro, se a gente for olhar para um desenho para definições de estratégias para políticas públicas e afins, esse recorte precisa ser feito com muito cuidado, e a análise desses recortes ela também precisa ser feita com muito cuidado pelos gestores, porque senão você dimensiona como um todo aquilo que não é o todo. O Brasil tem muitas peculiaridades e é complicado também basear apenas nessa relação com as redes sociais, porque hoje a gente sabe que há instrumentos e mecanismos que acabam inflando essas manifestações, né? Os tais robôs, e que acabam tornando essas conversas também bastante confusas. Daí que é preciso uma dose adicional de cuidado e de ferramentas e de instrumentos para que se consiga extrair as verdadeiras conversas, as verdadeiras percepções que estão inseridas ali naquela maçaroca de informações publicadas, para você ter dados que sejam efetivamente bons para poder trabalhar. Se a base dessas informações for uma base suja, uma base que não corresponde à realidade, ela já está problemática com um segundo aspecto, ou seja, ela não dimensiona o todo, e naquilo que ela está se pretendendo fazer eficiente, ela não consegue, porque ela está com informações que não condizem com a realidade. Ou seja, é muito complicado, porque a gente tem instrumentos, mas a gente ao mesmo tempo não tem esses instrumentos. E um exemplo muito claro para mim, que surgiu no ano passado por causa da pandemia, foi a descoberta de que algumas centenas de unidades de saúde no Brasil, espalhadas pelo Brasil, não estavam conectadas à internet. Logo, algumas comunidades que eram atendidas, ou que são ainda atendidas por essas unidades de saúde, não estavam inseridas no banco de dados nacional do SUS. Informações que não estavam chegando para dimensionar, por exemplo, políticas e estratégias de saúde pública para aquelas regiões. A pandemia mostrou a dificuldade de ação para essas regiões, para entender quem eram aquelas pessoas e qual era a abordagem que deveria ser feita. Estava tudo no papel e dentro de um arquivo. Então, a gente não tem informações, dados de qualidade
e a gente está construindo esses bancos de dados agora de maneira robusta, para poder dimensionar o todo e criar estratégias para uma gestão, como o Fábio coloca no artigo, uma gestão social a partir dessa leitura e dessa análise daquilo que é publicado, seja nas redes, seja como banco de dados de órgãos públicos. A gente tem deficiência nas duas pontas, mas, claro, ele aponta uma tendência. Se ele define resultados, é outra história. Tem uma coisa interessante, né, Aros? Você está falando aí, eu fico sempre pensando nessa questão da desigualdade digital. Então, quando a gente está monitorando a rede, o que as pessoas estão falando, a impressão de qualquer cidadão geralmente é, bom, isso aqui é o mundo, isso aqui representa o Brasil, pelo menos. Quando não é verdade. A rede social é uma parte do Brasil. Então, se o gestor se espelhar naqueles índices, ainda que sejam robustos, bem trabalhados, com inteligência artificial, fazendo um bom recorte, aquilo ali é uma representação aproximada de parte da sociedade. E aqui não tem voz. E aí eu coloco um outro ingrediente que pode ajudar, que talvez seja a combinação, do ponto de vista tecnológico, dessa escuta social com outras informações. Por exemplo, dados de geolocalizações, já que você estava conversando aqui sobre a pandemia. Eu lembro que teve um experimento logo no início para saber se as pessoas estavam saindo de casa ou não. Usando as torres de telefonia. Isso. Aí, né, porque uma coisa é a pessoa dizer, eu não quero sair de casa, eu estou feliz em casa. A outra coisa é o que ela faz. Se você começa a medir que as pessoas estão saindo com dados de geolocalização de celular e elas dizem que não estão saindo, tem ali um conflito. O que vale mais? A palavra ou o que ela está fazendo. Então, talvez a gente tenha que adicionar camadas sempre, obviamente, aqui já falamos infinitas vezes e vamos repetir, tomando cuidado com a privacidade das pessoas, mas dados agregados, anonimizados, essas informações todas em conjunto são mais eficientes do que você pegar apenas uma parte da realidade. E a própria noção de felicidade, se a gente for buscar na filosofia, diferentes correntes trazem diferentes conceitos, definições e ideias sobre o que é felicidade. Mas se a gente for traduzir felicidade aqui, olhando para essa nossa ideia de que nós estamos querendo criar um contexto de bem-estar social, para que a população seja plenamente atendida de maneira satisfatória nas suas necessidades e como qualidade de vida, se a gente coloca nesse contexto, o que a gente tem, de alguma maneira, é um excesso de informações que dão conta de aspectos muito práticos, muito objetivos sobre os indivíduos. Por exemplo, o nosso imposto de renda. A Receita Federal detém o maior volume de dados pessoais dentro da esfera pública. Tudo passa por eles porque os dados são todos cruzados e está tudo posto ali. Do outro lado, esse exemplo que você deu é também bastante pertinente, porque ele é um objeto bastante quadrado. O cara se deslocou ou não se deslocou, mas você não tem nenhuma outra aferição possível a respeito disso. Você não pode dizer que o cara se deslocou porque ele estava entediado em casa, ou se ele efetivamente precisava trabalhar, ou teve uma urgência médica, ou o que quer que se queira. Então, essas informações que a gente tem hoje, elas dão conta de aspectos muito práticos, que preenchem planilhas e dimensionam estatísticas que não nos levam a essa percepção sobre geração do bem-estar. A proposta que o Fábio faz no artigo, ao incluir junto do pacote de informações que a gente tem nesses outros bancos de dados, e aí eu faço de novo a ressalva, ainda que para mim eles sejam incompletos, porque não conseguimos alcançar todo mundo dentro desse nosso processo de conexão, tem uma galera ainda desconectada, quando ele faz essa proposta, a presunção de que lá nas redes sociais a gente vai encontrar a verdadeira manifestação das pessoas. E aí, de novo, no mesmo modelo do que você está dizendo, o cara diz que está tudo bem ficar em casa, mas ele saiu, qualquer outra percepção não é válida, inclusive aquelas que são geradas sobre as marcas, porque não se sabe necessariamente o que efetivamente é a posição do cara, porque você faz uma leitura bastante na diagonal sobre termos e palavras que você qualifica e coloca como classificação para fazer toda essa aferição.
Ou seja, ainda assim a gente não consegue dimensionar. Se do ponto de vista filosófico é difícil dizer o que é a felicidade, dizer sobre a percepção das pessoas a partir dos dados, eu acredito que é mais difícil ainda. Ainda somado ao fato de que nas redes sociais as pessoas mentem. Como diria o Gregory House naquela série de televisão, todo mundo mente. Tem um livro ótimo com esse título, recomendo quem se interessa em comprar. Todo Mundo Mente é o título do livro. A gente sabe que as redes sociais são um campo onde as pessoas acabam colocando boa parte daquilo que elas colocam tem um viés, não necessariamente os sistemas estão monitorando refletem de fato a opinião das pessoas sobre o que elas sentem e sobre a sua felicidade. Tem outro livro interessante sobre a mentira que é a verdade sobre a desonestidade do Dan Ariely. Tem uma outra questão quando a gente fala de ligar dados de sistemas sociais com as redes sociais, de sistemas governamentais com as redes sociais, perdão. Quando você usa, por exemplo, dados do sistema prisional, sistema carcerário, você vai levar em consideração elementos que já carregam em si um viés social que tem ali um sistema carcerário que tem uma população negra que está presa numa quantidade desproporcional, enfim, as nossas mazelas sociais já estão representadas nos bancos de dados dos sistemas que hoje em dia são utilizados. Se a gente usar esses dados, como o Aros estava dizendo, que trazem vieses, que representam problemas, distorções sociais e ligar com as redes que não necessariamente representam a verdade, você vai acabar encaixando peças que são obtusas e dificilmente vai conseguir tirar conclusões precisas a respeito da sociedade. Talvez você vai encontrar algum tipo de tendência, talvez os interesses das pessoas sejam informações mais ricas do que o que elas de fato falam, do que as manifestações formais, aquilo que as pessoas estão procurando no Google, por exemplo. A gente viu também na época da pandemia a curiosidade sobre determinados termos, a curiosidade sobre a vacina, a curiosidade sobre o Covid. Esse tipo de manifestação talvez seja um dado mais importante para identificar uma tendência em relação ao movimento social do que os termos usados nas redes sociais e tentar chegar a uma conclusão a partir desses termos sobre a felicidade das pessoas. Mas você sabe que é interessante, desculpa André, você sabe que é interessante essa história, porque a gente está falando nesse cenário sobre algo em que há uma tendência de grupos, ou seja, nós estamos olhando um número grande de pessoas e para onde essas pessoas estão se direcionando, interesse coletivo. Mas há uma forma que vem sendo trabalhada pelas empresas, e aí eu questiono muito a maneira como isso se dá, justamente pelo fato de que há aí uma invasão da intimidade, e aí não estamos nem falando necessariamente só de proteção de dados, de privacidade, nós estamos falando sobre um fórum íntimo, aquela camada, não é, da nossa vida que só diz respeito a nós mesmos. Né? E que a tecnologia já consegue, de alguma maneira, alcançar, óbvio, ainda em modelos bastante iniciais, mas já é possível alcançar, porque eu me lembro de uma conversa que eu tive há alguns anos com o Rico Malvar, que é cientista-chefe da Microsoft, e nessa conversa estávamos falando sobre o e-mail e sobre como algumas tecnologias e alguns modelos de inteligência artificial aplicados estavam otimizando essa relação e tal, o quanto o Google tinha avançado, o quanto a Microsoft tinha avançado, e aí ele fez uma ilustração para mim bastante interessante e que caminha na direção do nosso papo aqui, que é essa percepção
de felicidade ou, enfim, das sensações sobre o sentimento, né, do indivíduo. Ele me disse, imagine que daqui a algum tempo, a partir da velocidade com que você digita, somada ao movimento dos seus olhos sobre a tela e as expressões da sua face, e juntando a tudo isso as palavras que você está utilizando para compor a mensagem do seu e-mail, a Cortana pode subir uma notificação e dizer assim: Aros, você tem certeza que quer enviar esse e-mail? Não quer esperar mais um pouco e reescrever mais tarde? Não quer pensar mais um pouco antes de enviar? Ou algo do gênero. Ou seja, no nível absolutamente personalizado, entrando em um ambiente extremamente fechado, uma mensagem privada, 1 para 1 ali no e-mail, a máquina consegue perceber que há um grau de insatisfação, de irritação, e que potencialmente aquela é uma mensagem que está sendo escrita não com a cabeça, mas com o estômago. E daí ela pode parar você. É um modelo, é uma projeção, algo que ele dizia que poderia acontecer. Hoje a gente sabe, as aplicações estão lendo os nossos e-mails e compondo ali uma série de coisas que facilitam a nossa vida, mas nada impede que elas também façam esse tipo de avaliação sobre a nossa percepção. A pergunta é, a gente quer que isso seja feito? Tem um outro livro importante sobre esse tema, que é também do Dan Ariely, que é o Previsivelmente Irracional, que fala muito sobre impulso, que tem muito daquilo que a gente faz nas redes sociais. O Fábio, ele conclui o artigo com considerações interessantes falando sobre o viés. Quero fechar esse nosso bloco recomendando quem nos ouve a ler É possível medir o nível de felicidade de uma população, o artigo do Fábio Correia Xavier, que está na MIT Technology Review. Fábio Correia Xavier, que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que mais você precisa saber? Bom, é chegada a hora de virar a chave. Rafa Coimbra, qual a dica da semana? Tô de olho, André, numa novidade que tá para pintar aí e que tem até relação com o que a gente estava conversando há pouco, que são as novas funcionalidades de busca do Google. Google, que é o principal motor de pesquisa do mundo até hoje, tem quase que um monopólio na prática, e a gente sabe que por mais que seja útil dar aquela googada, nem sempre o resultado é eficiente como a gente gostaria. Às vezes está fora de contexto, ele não chega no resultado que a gente quer. E esses dias agora, o Google, o departamento que cuida do buscador, anunciou ali novidades que vão entrar daqui a pouco em ação para melhorar o contexto da nossa pesquisa. Por exemplo, se eu escrever ali viagem de avião, a máquina não sabe se eu estou querendo viajar a trabalho, se eu estou querendo curtir minhas férias ou se eu sou um estudante de física e quero aprender como o avião se comporta no ar. Mas o que o Google está dizendo é que agora vai ali existir, vão existir mecanismos com muita inteligência artificial, muito aprendizado de máquina para cada vez mais o Google ir entendendo onde você quer chegar e ele vai meio que te conduzindo, vai te dando um caminho ali das pedras para ir afunilando a sua intenção e chegar mais perfeitamente no que você deseja. E uma outra característica que me chamou muita atenção foi a combinação de pesquisa de imagem com texto. Exemplo, se você ainda não conhece, tem uma funcionalidade do Google chamada Google Lens. Você pode apontar a câmera para uma camisa, tirar uma foto daquela camisa e o Google vai entender a partir da imagem se aquela camisa é de uma marca A ou B e vai te levar para um resultado que se aproxime daquela imagem. Isso por si só já é algo muito interessante e bem recente. Mas o que o Google está dizendo agora é que você vai poder fazer uma combinação de imagem com texto. Então, no caso aqui do exemplo da camisa, você tira a foto da camisa e escreve assim para o Google: onde eu acho essa camisa? Ou onde está mais barato essa camisa? E ele vai combinar imagem, texto e vai te dar um resultado. Isso tá para entrar em vigor daqui a pouco. A gente espera que nos ajude. Vai gerar, obviamente, muito dinheiro para o Google, mas se facilitar a vida da gente, vai ser muito bom também. Carlos Aros, o que você trouxe, meu amigo?
Eu estou de olho na aprovação pela Câmara dos Deputados do marco legal para inteligência artificial aqui no Brasil. O projeto agora vai para o Senado Federal. Foi aprovado aí com uma margem bastante folgada, 413 contra 15 votos contra. E esse projeto é importante porque ele define fundamentos e princípios para o desenvolvimento e a aplicação de inteligência artificial aqui no Brasil. E aí isso passa não só por diretrizes para o fomento à pesquisa, mas como o poder público vai se apropriar dessas tecnologias para usar de maneira a solucionar questões e, enfim, operar o aparelho, né, do Estado por meio da inteligência artificial. É um passo importante, ainda que o texto traga algumas questões que na visão de muitos especialistas, carecem de um aprofundamento melhor, de uma construção mais robusta. Há quem diga que o projeto foi bastante acelerado, mas o grande ponto do artigo é que essa proposta está colocando ali direitos dos usuários dentro desse contexto, como a instituição que fica responsável pelo desenvolvimento do sistema, o acesso às informações que estão ali, enfim, alguns critérios para procedimentos e tudo mais. É uma base importante, um passo importante para que se construa um marco legal mais robusto daqui para diante. Vamos torcer para que essa discussão seja uma discussão profunda no Senado Federal e que ela traga resultados. É muito importante que o Brasil caminhe nessa direção de trazer para o campo legal esse debate, que isso não fique apenas na academia, porque outros países têm trabalhado também nessa frente. Isso vai favorecer o acesso a verbas para pesquisas em instituições públicas, vai favorecer parcerias com centros em outros países e regras claras para essas aplicações e que não gerem lá na frente insegurança jurídica para empresas e que torne esse ecossistema de inovação mais forte. Essas iniciativas são sempre importantes, mas aí eu faço a ressalva. O texto não pode morrer depois da sanção presidencial e que as pessoas esqueçam que ele existe. É preciso tornar o que está ali instrumento útil para o desenvolvimento de aplicações e de um uso bastante importante da inteligência artificial para o desenvolvimento do país. Bom, reta final do nosso podcast, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero te convidar para entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, até semana que vem. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Faço o convite para que todo mundo aqui também nos acompanhe no nosso canal no YouTube. Quem está tentando descobrir se você é feliz ou não, invadindo a sua casa com um robozinho bem simpático, é a Amazon. E a gente tem um vídeo lá contando essa novidade para você. Dá um pulo lá e diga o que você achou dessa novidade. Carlos Aros. Eu vou tropeçar no vídeo, no robozinho em casa, do jeito que eu sou desastrado. Acho que eu prefiro a Alexa parada em cima de um móvel. Um abraço para você, Rafa. Um abraço, André. E para quem nos acompanha. E a recomendação para que assine a Technology Review. Fique ligado nos conteúdos que a gente publica. Tem sempre artigos muito interessantes como esse que a gente discutiu aqui hoje. Reportagens e, claro, edições da revista. As que sairão, as que já estão prontas para você acessar lá no nosso site. Um grande abraço, até a semana que vem. Antes de ir, mais duas coisas. A primeira é dar parabéns para a Secretaria de Governo Digital, que segue fazendo o seu trabalho. O Brasil acaba de aparecer em 7º lugar no GovTech Maturity Index do World Bank Group, reconhecimento pela série de serviços que estão sendo entregues pelo Luiz Felipe Monteiro e seu time. Parabéns para todo mundo e espero que o Brasil continue nesse crescimento e que a nossa população sinta o resultado no nosso dia a dia. Afinal de contas, isso aumenta a felicidade de todos.
O segundo aviso é dizer que acabou de sair uma Special Edition da MIT Technology Review Brasil e que você pode baixar de graça essa edição especial sobre Digital Experience. Ficou muito legal, a gente fez com a Adobe e lá a gente discute novos contextos tecnológicos e o marketing digital. Só ir lá no nosso site e baixar. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.